querer não sentir ansiedade pode te provocar mais ansiedade e pode fazer com que essa ansiedade não vá embora. Estranho? Te parece esquisito falar nisso? É, é um pouco, porque é contraintuitivo, mas a nossa tendência natural, quando a gente sente algo ruim, é não sentir, é evitar. Por exemplo, algo te causa dor, você se afasta, você quer evitar a todo custo. É normal, é natural. Só que algo interessante do conhecimento científico, né, é você poder bolar métodos para descobrir coisas que são contraintuitivas. Então, sair do senso comum. Então, essa ideia, por exemplo, de evitar a ansiedade a todo custo, ela é natural, ela é intuitiva, só que ela costuma ser um problema. Pensar no que vai te causar ansiedade já pode ser um gatilho para sua ansiedade. Então você pensa, falar em público, muito comum. Você pensa, nossa, eu tenho que falar em público. Logo, esse pensar já é uma simulação, você já simula a situação e, para um ansioso, geralmente ela vem distorcida para pior. Você acha que vai ser pior do que é. Você já começa a imaginar uma tragédia. Ah, vão rir de mim, vão me achar ridículo, etc. E esse próprio pensamento já te gera ansiedade sem qualquer outra coisa, porque, óbvio, é uma simulação de uma ação. De certa forma, você pode até pensar, tá, isso tá me defendendo. Às vezes sim, às vezes não. A questão é essa. E identificar isso que é importante. Porque a ansiedade ela pode te proteger quando tem um risco, como a dor te protege, como o medo te protege. Só que às vezes não é assim. A gente tem uma sinalização errada. A gente não sabe que, né, enfrentar a ansiedade, se expor à ansiedade, vai ser melhor do que não se expor. Por exemplo, para fazer o que você tem que fazer. Então, às vezes, você tem que fazer de qualquer maneira, falar em público, apresentar alguma coisa, mas para o próprio tratamento da ansiedade. Então, um princípio que é contraintuitivo sobre a ansiedade é que ela tende a diminuir com a exposição. A exposição é um estímulo. Tem um processo fisiológico muito básico que se chama habituação. O seu corpo tende a diminuir a resposta fisiológica mesmo em reação a um estímulo que é constante. Então, por exemplo, um barulho. Eu lembro que eu mudei por uma vez para um apartamento que a janela dava para um semáforo dos mais barulhentos da cidade aqui. E no primeiro dia eu pensei, não vou conseguir dormir aqui, não tem jeito. Passou alguns dias, passou o tempo, eu nem percebi direito. E assim, me acostumei. Era um barulho, mas era um ruído de fundo. O barulho continuava lá, mas meu corpo passou a responder menos aquilo. Passou a ignorar aquilo, inibir aquilo. Então, com ansiedade também acontece isso, né? Então, você evitar a ansiedade a todo custo, você está impedindo esse processo de acontecer, porque não tem tempo do seu corpo se acostumar e passar a inibir aquela resposta exagerada de ansiedade que, se você é ansioso, o corpo todo mundo conhece. Todo mundo tem ansiedade em algum grau ou outro, em alguma situação ou outra, em algum momento ou outro. E o que eu estou dizendo? Não é para você, também dificilmente você vai fazer, mas não é para você se jogar de qualquer jeito no mundo. E porque isso, dependendo de como você se joga, isso atrapalha também. Porque essa exposição não pode ser de qualquer jeito, né? Porque ela pode piorar a sua ansiedade ainda. Então tem que ser uma exposição estratégica, tem que ser algo bem pensado. Mas assim, a ideia aqui é principalmente te fazer pensar a respeito disso. Não é nem falar da parte prática, que se você quiser, tem no livro Psicologia Prática, que é um livro de técnicas para você aplicar, a psicologia auto-aplicada. E lá tem passo a passo como você pode fazer esse método de exposição, como você pode trabalhar isso. Tem um capítulo sobre ansiedade, tem outro sobre ansiedade social, tem outro sobre fobia, que são coisas diferentes, a gente dá nomes diferentes, mas eles compartilham esse princípio em comum que eu estou falando. Você pode juntar tudo em transtornos de ansiedade, quando você vai pegar o nível patológico da coisa. Mas o que eu estou falando é simplesmente para você começar a refletir e é prático também. Por exemplo, se tem um gatilho de ansiedade, você começar a pensar, tá,
pode ser que esse gatilho, eu não preciso ficar tão ansiosa assim. Pode ser que eu consiga lidar com isso. Então, entende? Não precisar fugir sempre, toda hora, por qualquer coisa que te gere ansiedade, porque isso pode perpetuar essa ansiedade. Então, você pode começar pequeno. O próprio pensamentos ansiosos, você pode começar a se acostumar com eles. E se você manter isso em mente, isso que eu estou falando, isso já te ajuda. Por quê? Vai ter uma voz te dizendo, na verdade, seu corpo te dizendo, e pensamentos, né? Aparecendo de que isso é perigoso, isso não vai dar certo, eu tenho que me preocupar com isso, eu tenho que tomar cuidado. Só que vai ter outra parte agora, se você instalar isso na sua cabeça, que mas será que é tudo isso mesmo? Será que esse problema todo? Será que eu não consigo lidar com isso? Não que eu precise parar de sentir ansiedade, mas eu consigo aguentar isso, sabe? Por exemplo, é igual dor. Dor, a gente prefere não ter. Mas, sei lá, você vai no dentista. Às vezes não é dor, mas é aquele incômodo, alguma coisa assim. Você vai fazer alguma coisa que te incomoda. Muitas vezes faz parte de processos que a gente passa na vida. E você pode lidar com eles. A questão é muito essa também. É que você conseguir lidar com o seu transtorno, ou pelo menos se manter com ele, ou manter ele com você, mas sem que ele te paralise e te atrapalhe de forma catastrófica, te ajuda. Pode ser que o simples hábito, isso já é uma forma de você se habituar um pouco, que é aprender a conviver com isso. Esses pensamentos, eles podem aparecer, eles não precisam te paralisar, você não precisa querer que eles sumam absolutamente a todo momento. Entende? É um pouco daquela divisão que eu comento em vários outros momentos, de você separar um eu, você tem um eu que está ansioso, você separa um eu que vai fazer essa contraposição. Calma, vamos devagar. Será que dá para aguentar a barra um pouco? O que a gente pode fazer? O que a gente pode fazer na prática? Como que a gente soluciona isso? Então, isso já é um começo, sabe? Só de você parar de fugir a todo custo, lógico que não é simples, algumas horas você vai continuar seguindo o padrão que você tem, se você tem esse padrão de evitação, mas pode ser que implantando essa ideia, com o tempo você vai, sabe, se acostumando. É tipo um cachorro lá, você tem medo do cachorro. Você não quer ver ele de jeito nenhum e você quer fugir de onde ele está. Mas você pode aprender a lidar com o cachorro, a suportar o cachorro, ver que o cachorro não era tão perigoso assim. Pode ser que ele passe a não te atrapalhar. Pode ser que fique uma certa preocupação com ele. Não é para você eliminar mesmo a ansiedade, porque ela é uma resposta básica do organismo. A questão é você regular o grau, ajustar a realidade, ser mais realista e fazer isso te atrapalhar menos, né? O que você achou? Tinha pensado nesse ponto? É uma das coisas que eu acho muito interessante sobre a ansiedade, que é porque eu gosto muito de coisas contra-intuitivas. Isso é contra-intuitivo. É você pensar que, então não é para eu fugir sempre. Interessante, né? Eu acho. Comenta comigo, fala comigo, pode falar comigo aqui, me chamar no Instagram. O livro, vou deixar o link aí embaixo, tem muita coisa lá útil para você. Como ansiedade é uma questão comum, como eu falei, passa por vários transtornos, fobia, ansiedade social, e até, por exemplo, está muito ligado à depressão, coisa que não parece tanto a princípio, mas é. Tem muita coisa lá que vai te ajudar. E várias coisas relacionadas. Sono, relacionamentos, porque a ansiedade ela pode vir de várias... Tá ligada a várias áreas diferentes da vida, que nem sempre a gente percebe a princípio. E me fala. Então o link tá embaixo, se você quiser baixar o livro, eu recomendo, é uma boa. E me dá o feedback depois. Fala, Thiago, gostei disso, achei legal. Ou isso aqui eu não consegui. Para eu entender também, porque cada caso é um caso também. Por mais que sejam técnicas gerais que ajudam no geral, você pode ver como funciona para você, ajustar. Tem técnicas diferentes, você pode usar outras. Você fala, não vou usar isso agora, mas essa aqui eu gostei, essa aqui dá. E é bom você ter ferramentas, e ferramentas conceituais, entender princípios, como a gente está vendo aqui, e que isso te ajuda, em vez de seguir o princípio do senso comum de
fugir a todo custo, você muda a atitude, o comportamento mesmo. Tá, será que eu consigo me aproximar um pouquinho? Será que eu consigo me manter aqui? Já muda bastante coisa aí. Então, é isso. Fala comigo. Um abraço.